Desde muito antes da Bíblia, antes das igrejas, antes até da ideia de um Deus único, o ser humano já temia algo. Não o castigo, não o inferno, mas a possibilidade de que existissem entidades mais antigas do que a própria humanidade. Em diferentes civilizações, surgem relatos de deuses ligados ao caos, ao mar, ao abismo e ao conhecimento proibido. Seres que não pediam adoração, não ofereciam salvação e não se importavam com o destino humano. No século XX, um escritor deu forma moderna a esse medo ancestral e o nomeou de Cthulhu. Mas a pergunta inquietante não é quem criou Cthulhu. A pergunta é, por que esse tipo de entidade aparece tantas vezes na história, na religião e nos textos antigos? Cthulhu surge pela primeira vez em 1928, no conto O Chamado de Cthulhu. Lovecraft o descreve como uma entidade colossal, adormecida nas profundezas do oceano, na cidade submersa de R'lyeh. Ele não é um deus no sentido tradicional. Não promete salvação, não exige moralidade, não responde orações. Cthulhu simplesmente existe. Sua presença causa loucura. Seu despertar significa o colapso da ordem humana. E seus cultos não o adoram por amor, mas por medo e submissão. Mas aqui surge uma pergunta importante. Por que essa ideia funciona tão bem? Por que a noção de um Deus antigo, indiferente e incompreensível nos causa tanto desconforto? A maior parte das religiões modernas apresenta deuses que se importam com o ser humano. Deuses que julgam, recompensam, punem e se relacionam com a criação. Mas isso nem sempre foi assim. Nas civilizações antigas, muitos deuses não eram morais, eram forças da natureza. O mar, a tempestade, o caos, a morte. Na Mesopotâmia, o oceano primordial era personificado como Tiamat, uma entidade caótica derrotada para que o mundo pudesse existir. No Egito, havia Apófis, a serpente do caos que tentava destruir a ordem todas as noites. Na mitologia cananeia, o mar era governado por Yam, inimigo dos deuses da ordem. O mar, quase sempre, representa o caos primitivo. E é justamente no mar que Cthulhu dorme. Na Bíblia, o mar também é visto com desconfiança. No Gênesis, antes da criação, tudo era coberto pelas águas do abismo. No livro de Jó surge o Leviatã, uma criatura impossível de dominar, associada ao caos e ao terror. No Apocalipse, uma das bestas surge do mar. E no fim dos tempos há uma frase curiosa. E o mar já não existia. Por que eliminar o mar? Porque, simbolicamente, o mar representa aquilo que não pode ser controlado, o desconhecido, o que veio antes da ordem. Cthulhu dorme exatamente ali. Um dos aspectos mais perturbadores do mito de Cthulhu é a ideia de que ele existia antes da humanidade e que o homem é apenas um acidente temporário. Essa ideia também aparece em textos antigos. Na Bíblia, o livro do Gênesis menciona os Néfilim, descritos como gigantes que existiam na terra naqueles dias e também depois. O livro de Enoque, um texto apócrifo, fala de anjos que desceram à terra e ensinaram conhecimentos proibidos aos homens. O resultado disso foi corrupção, violência e destruição. Conhecimento demais sempre aparece como algo perigoso. Lovecraft transforma isso em loucura. A Bíblia transforma isso em queda, mas o medo é o mesmo. Nos contos de Lovecraft, quem descobre demais enlouquece. Quem lê certos livros perde a sanidade. Quem entende o verdadeiro funcionamento do universo percebe que o ser humano é insignificante. Esse medo não nasce com Lovecraft. Na Bíblia, o primeiro pecado não foi violência, foi conhecimento. Comer do fruto proibido significava saber demais, ver o mundo como ele realmente é. Em várias tradições religiosas, há limites claros sobre o que o homem deve saber. Ultrapassar esses limites sempre traz consequências. Cthulhu não castiga, ele apenas revela. E isso já é suficiente para destruir a mente humana. No universo Lovecraftiano, Cthulhu é cultuado em segredo. Pequenos grupos espalhados pelo mundo, falando línguas estranhas, repetindo palavras sem sentido aparente. Curiosamente, isso também aparece na história real.
Diversas religiões antigas tinham cultos fechados, acessíveis apenas a iniciados. Mistérios que não podiam ser revelados ao público. Os mistérios de Eleusis, na Grécia, por exemplo, prometiam revelações profundas sobre a vida e a morte, mas ninguém podia contar o que via ali. O segredo sempre foi parte do sagrado. Lovecraft apenas levou isso ao extremo. Aqui é importante deixar algo muito claro. Cthulhu é uma criação literária. Não há evidência histórica de que ele tenha sido cultuado como entidade real. Mas o que ele representa sempre existiu. O medo de forças anteriores ao homem. O receio de que o universo não foi feito para nós. A ideia de que existem coisas que não deveriam ser despertadas. Cthulhu não é um deus antigo real. Ele é a soma de vários medos antigos, porque ela toca em algo profundo. A religião tradicional coloca o homem no centro. O horror cósmico retira o homem desse lugar. Talvez seja por isso que histórias como essa incomodam tanto. Elas quebram a ilusão de controle. Elas nos lembram que, por muito tempo, fomos pequenos, vulneráveis e cercados por forças que não entendíamos. E talvez ainda sejamos. Cthulhu não precisa existir para ser assustador. Ele é assustador porque faz perguntas que preferimos evitar. E se o universo não se importa? E se o conhecimento for perigoso? E se existiram deuses antes dos deuses que conhecemos? Essas perguntas atravessam civilizações, religiões e séculos. Lovecraft apenas deu um nome moderno a um medo antigo. E talvez o verdadeiro terror não seja a existência de Cthulhu, mas o fato de que a humanidade sempre temeu exatamente esse tipo de entidade. Se você se interessa por mistérios religiosos, textos antigos e aquilo que quase nunca é explicado, curta o vídeo e se inscreva. Este canal é um espaço para quem busca entender o que ficou oculto por séculos.